Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do MedTech Talks, powered by Eticum. Hoje eu tenho uma oportunidade incrível aqui de receber ilustres convidadas para um bate-papo muito legal, num mês super importante. Esse mês é um mês que nós sinalizamos o Março Amarelo. O que significa o Março Amarelo? Não só é o mês da mulher, como é o mês da conscientização sobre a endometriose. E esse podcast é para falar sobre endometriose, uma doença que afeta mais de 8 milhões de mulheres no Brasil. E para conversar conosco sobre como entender o que é endometriose, como entender os sinais, os sintomas, o diagnóstico, os tratamentos, quem procurar, nós temos aqui hoje um time de pessoas que estão vivendo ou que vivem a relação com a endometriose há muito tempo. Então eu gostaria de agradecer Helena Infante. A Helena é nossa funcionária aqui na Johnson & Johnson, uma pessoa muito querida aqui na Eticum e que está, nesse momento, em tratamento de endometriose. Vamos conversar um pouquinho para entender Helena hoje como paciente. Prazer. Prazer é nosso. Eu tenho aqui à minha frente a doutora Elizabeth Salomão Airosa, presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva, médica cirurgiã, educadora, apaixonada pelo tema de endometriose e de trazer mais conforto e solução para todo mundo que procura. Muito obrigado, doutora Elizabeth. Um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Prazer é meu sempre. Muito obrigada. Obrigada. E para completar esse timaço, doutora Stephanie Mariano, ginecologista, mastologista, que tem a oportunidade de ver uma outra parte da linha de cuidado da endometriose, que é o cuidado clínico, nessa relação que nós vamos discutir um pouquinho, que momento é o clínico que vai ajudar, que momento é o especialista, e com uma paciente aqui no meio para entender de que forma nós organizamos tudo isso. E eu começo por você, Helena. Então eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes como que foi para você descobrir que você tem endometriose. Me conta um pouquinho essa tua jornada. Quer dizer, que momento deu um clique, você falou, peraí, tem alguma coisa que não está funcionando. E por que você achou, quem te ajudou a dar uma direção de que isso poderia ser endometriose? Tá bom, vamos lá. Eu acho que a minha história, ela começa há muitos anos atrás. A gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre jornada de paciente. Mas eu tenho 28 anos de idade e eu sinto dor desde sempre. Sempre fui uma pessoa muito ativa, que jogou vôlei, que fez balé e todas essas coisas. Sempre convivi com a dor, do tipo, me deixava incapacitada em jogar vôlei. E que dor? Que tipo de dor? Uma dor pélvica muito importante e sintomas urinários. Então, eu sempre fui uma paciente de infecção urinária de repetição, que depois eu vinha descobrir que não era uma infecção urinária de repetição, mas me deixava mal do ponto de vista de quando conseguia treinar e tudo mais. Os anos foram se passando, eu fui fazer o screening para uma série de procedimentos que eu viria fazer, e descobri um diagnóstico clínico de endometriose, mas que não conseguiu ser mapeada. Isso quando eu tinha por volta dos 21, 22 anos. E só fechou o diagnóstico com mapeamento esse ano. Então eu passei quase 10 anos de dor, de incômodo, de, enfim, ser medicada de uma forma incorreta e outras doenças que se abriram por conta desse diagnóstico não feito. Mas a gente vai falar um pouquinho mais. Tá, quero entender um pouco tanto essa dificuldade aí de 10 anos. Vou contar tudo. Me conta. Doutora Elizabeth, ela falou que ela tinha sinais, sintomas e que em algum momento a palavra endometriose apareceu. O que é a endometriose? Por que a endometriose provoca esse tipo de sinais e sintomas que ela estava dizendo? Dor, infecção urinária? Conta um pouco pra gente. Perfeito. A endometriose é uma doença inflamatória, né? Então, toda doença inflamatória causa um ambiente hostil aonde ela está, né? Ela é uma doença inflamatória, hormônio dependente, né? Uma doença crônica. E qual é o mecanismo, né? Por que acontece a endometriose? A camada mais interna do útero, que é o endométrio, ela ultrapassa, ela sai do útero e pode ocupar lugares na pelve, né? Mas o endométrio de todo mundo faz isso? Não. Não é para quem quer, eu costumo dizer, é para quem pode. Né? Precisa ter alguns fatores, imunológico, angiogênico, antiapoptótico, algum fator inerente ao paciente, que ela vai, então, desenvolver essa doença.
né? Muitas vezes o principal local de acometimento é a pelve, né? A gente tem endometriose extrapélvica, mas o principal local de acometimento é a pelve mesmo. Em relação à sua trajetória, ela é muito comum, apesar de que a gente sempre fala, né? 10 anos, é isso mesmo, a trajetória é de 7 a 10 para o diagnóstico. E por que isso? Porque o principal sintoma é a cólica menstrual. Só que é um sintoma banal, né? Porque muitas vezes todo mundo fala é comum ter cólica. Mas só que a cólica da endometriose é diferente. É incapacitante, né? É uma cólica que, por exemplo, você falou que você fazia balé, jogava vôlei. Esse paciente que tem endometriose, ele não consegue fazer isso. Ele vai fazer, mas ele tem muita queixa. Ele geralmente volta do colégio, ele vai para a enfermaria do colégio, ele toma um medicamento via oral, mas tem que tomar um medicamento endovenoso. Então, aquela cólica que não melhora com os hábitos naturais, essa precisa cuidado. Agora, a cistite não é comum na endometriose. Então, esse é um ponto importante. O que é mais comum? A cólica menstrual e a dor na relação sexual. A dismenorreia, a dispareunia de profundidade que a gente fala. A cistite já é um sintoma que não é tão relatado na endometriose. Depois eu vou... A cistite foi a que a Anitta relatou o ano passado, em 22. Isso, exatamente. Mas o que acontece? De 10 a 20% das mulheres, em algum momento da sua vida, vai ter cistite. Pelo menos um episódio. Por quê? Porque a uretra da mulher, ela é menor que a do homem, é mais curta, né? A mulher tem cistite em 10 a 20 vezes com mais frequência do que o homem. Ela tem 4 centímetros a menos do que a do homem. Então, ela é um pouquinho mais curta, propicia isso. O trato urinário da mulher é todo não contaminado. Mas a última porção da uretra, 1 centímetro, tem bactéria. E é sempre recomendado, às vezes, depois da relação sexual, a mulher urinar porque lava a uretra. O que é a cistite? É a ascensão da bactéria para a bexiga, né? Mas não é o sintoma mais comum da endometriose. Por isso que ter cólica menstrual e infecção de repetição, infecção de urina, talvez não vai fazer o diagnóstico de endometriose. Precisa de um quê mais importante aí para relatar, entendeu? Porque tem alguns, fizemos recente uma tese de mestrado de uma aluna minha e publicamos o artigo imediatamente. Por quê? Porque é um sintoma que não é tão comum e a gente chegou a medir nódulos acima de 2,7 centímetros dentro da bexiga, a mulher tem sintoma de disúria, que é dor para urinar, né? Mas olha o tamanho do nódulo para ela ter sintomas. E teve acometimento do músculo da bexiga, né? Da parte muscular da bexiga. Então, assim, não é o sintoma mais comum da endometriose. Por isso que a cistite, ela engana um pouquinho. Mas a cólica menstrual é incapacitante. A dor na relação sexual, isso sim. Doutora Stephanie, você como ginecologista, toda mulher tem ou deveria ter um acompanhamento de vida com uma ginecologista. Com certeza. E como é que é para você como clínica que recebe e cuida ao longo da vida, né, das suas pacientes jovens, depois adultas jovens e assim, consequentemente, nasceu o alerta de que essa paciente sua está relatando algo que não é essa cólica, que não é algo tão desconectado e que a endometriose vem à sua cabeça, ou seja, você começa a conversar sobre endometriose com a sua paciente. Sim. Como é que funciona esse momento e essa dinâmica no consultório? Eu acho que o médico tem que estar bastante atento a essas queixas da paciente, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que se atentar do que é considerado normal. Porque eu já tive pacientes que chegaram no meu consultório e falaram assim, não, eu pergunto sempre de cólica. Eu acho que esse é um ponto importante. Perguntando, você tem cólica? Eu tenho, mas uma cólica normal. Só que o meu normal não é o mesmo normal de você. Então, a gente tem que entender isso. Porque muitas vezes vem de família. A avó tinha muita cólica e passou para a mãe que ter cólica intensa é muito ok. E daí essa mãe vai passar para a filha que também tá tudo ok ter essa cólica, isso é coisa de mulher. E muitas vezes ela procurou já algum outro profissional de saúde que também legitimizou essa questão, normalizou
essa questão da cólica, né? Então, primeiro você tem que entender o que é essa cólica dessa mulher. Que nem a gente comentou aqui, não conseguir fazer sua atividade diária, né? Uma atividade que te dá prazer, para mim, é um sinal de alerta, né? Eu acho que a gente tem que ficar, poxa, será que isso realmente é uma cólica simples? Será que isso é uma cólica que está relacionada só com o período menstrual e não está associada a nenhuma outra causa? Eu acho que esse é o grande ponto ali de virada de chave para mim, quando eu tô em frente a uma mulher que veio relatando, às vezes procurando um acompanhamento de rotina, que ela já vive há tanto tempo com essa cólica, ela já vive há tanto tempo deixando de trabalhar ou de ir para suas atividades ali de prazer, né, um certo período do mês, que ela acaba desvalorizando isso, né? Então, a gente tem que levar também essa informação para a paciente, porque muitas vezes a gente acaba negligenciando um sintoma que é super importante. A mesma coisa para a questão da dor da relação sexual, que a doutora Elizabeth falou. Isso é super importante e às vezes a paciente tem vergonha de falar para você, porque ela vai achar que, ela vai achar que eu não tô tendo um bom relacionamento com meu marido, ou que eu não tenho lubrificação, deve ser isso. Ela coloca algumas justificativas até para ela mesma, né? E você abrir esse espaço para a paciente poder te trazer essa informação, para ela poder te relatar isso, é muito importante. E também pontuar para ela que isso não é normal e que merece uma investigação. Pode ser que não seja nada, pode ser que seja algum outro diagnóstico, sim, mas tem que deixar a paciente ciente das possibilidades de que ela não precisa sofrer, que ela não precisa deixar de fazer suas atividades diárias e aceitar isso como uma coisa comum, né? Recentemente eu atendi uma paciente que falou que ela estava com desconforto, não era endometriose, mas ela estava com desconforto, foi ao pronto-socorro porque ela queria tirar essa dúvida. E ela falou assim pra mim, poxa, mas o médico lá falou assim, mas você sabe, mulher tem dor, isso é normal. E ela ficou encucada com aquilo, né? Ela falou, poxa, isso é normal mesmo, né? Então, existe essa crença, né? Não, mulher vai sentir cólica, mulher vai não ter tanto prazer na relação sexual, sentir um pouquinho de dor é normal. Então, eu acho que deixar aberto esse canal para a paciente poder falar com você, para a mulher poder entender e explicar para ela das possibilidades de diagnóstico, de tratamento e poder trazer luz a isso. Eu acho que a Anitta trouxe luz a esse tema, né? Muitas pessoas ficaram muito preocupadas de ter endometriose e não estar com diagnóstico, pessoas que têm cistite de repetição, que não tem outras causas, né? Foram buscar ajuda e tentar entender um pouco mais sobre esse diagnóstico, né? Eu acho que trouxe uma luz a isso, colocou um spotlight ali, né? Que foi bom, mas é lógico que a gente tem sempre que maneirar, né? Sempre ter uma consciência do diagnóstico mesmo, tentar entender o que está acontecendo com aquela mulher em específico. Essa consciência é muito importante. Helena, quando você escuta isso hoje, né? Então, hoje você já está diagnosticada com endometriose, você está numa jornada de tratamento da endometriose, a gente já vai conversar um pouquinho de tratamento daqui a pouco. E você está conversando com a Helena lá de 10 anos atrás. Como que foi para você, ou seja, essa questão de identificar que isso não era normal, identificar que tinha algo que não era simplesmente uma questão de aceitar, tolerar? Eu queria que a Anitta tivesse falado isso há alguns anos atrás, ia ser mais fácil. Eu tenho sintomas muito parecidos com o dela, e quando ela veio a público falar que, enfim, ela passaria por um procedimento, eu não estava com a minha endometriose mapeada, e eu escutei ela e eu falei, eu tenho certeza que vão mapear. Porque eu sou o relato dela. Acho que uma coisa que me frustrou a partir do depoimento dela que você falou. Não, foi o último recurso foi falar, putz, se agora eu não fizer nada realmente aí, eu não tenho jeito. Um ponto que me deixava muito frustrada. O meu mapeamento, ele realmente não foi fácil. Então, 10 anos atrás, eu gostaria de saber que eu deveria ter procurado com mais força um especialista e que eu deveria ter escutado uma recomendação do meu especialista sobre um profissional adequado para fazer esse mapeamento, que talvez eu teria feito um exame só e não 10 nos últimos anos. E o outro ponto é que a Anitta, ela tem plena faculdade dos movimentos físicos dela. Então, eu escutava ela falando que sentia muita dor,
que ela ia passar por um procedimento cirúrgico e ela dá cambalhota no palco. Eu ficava pensando, meu Deus, eu não entrego nada, porque eu reclamo, eu não faço metade do que ela faz e eu ainda não consigo o diagnóstico correto. Para mim, foi muito legal eu ter escutado uma pessoa pública com o alcance global que ela tem, mas há 10 anos atrás, eu gostaria de ter também a liberdade sobre o meu corpo de falar o que eu sentia abertamente com profissionais da saúde e com familiares. A gente sabe que nos últimos anos a mulher fala muito mais sobre o que ela sente, sobre as dores, sobre os incômodos. Há 10 anos atrás não era assim. Eu queria ter vivido a década de agora, há 10 anos atrás, e me sentir confortável em falar sobre o que eu sentia e sobre o meu desconforto com os ginecologistas clínicos e depois com o especialista lá atrás. Não ser julgada, né? Falar que a cólica é um mimimi, que a gente tem relatos de pessoas não que ter falam que mentir isso, né? que não ia poder ir pro treino do vôlei porque estava com uma cólica menstrual importante. Muitas vezes eu não ia na piscina por conta, enfim, de que eu realmente estava muito mal, incapacitante. Todo mundo aqui no escritório me vê, às vezes eu manco em épocas de muita dor, eu não consigo andar de verdade. E eu vou operar na semana que vem. Então agora, assim, mais dia, menos dia, para de fato me sentir mais livre sobre quem eu sou. E a expectativa é que você seja a Anitta para alguém, né? Eu tenho certeza que eu sou. Que esse podcast possa também Eu despertar tenho certeza que para muita gente eu vou ser a Anitta. possibilidade de buscar tratamento e diagnóstico. E eu queria explorar um pouco do diagnóstico, Sim, Elizabeth, vamos lá. porque você, como presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose, sem dúvida reflete muito sobre isso, porque é pensar sobre a endometriose desde o início até o fim, né? De que forma tanto os profissionais como os pacientes podem também estar atentos, não só aos sinais já citados, mas de que é o momento de buscar um especialista, de que é o momento de ouvir uma outra opinião. E aí eu quero ouvir tanto de você como cirurgiã, especialista, como da doutora Stephanie, clínica, que olha esse outro lado de fazer essa identificação e de criar qual é o momento de referenciar e de procurar um especialista, né? Então vamos lá. Primeiro que não adiantaria você estar viva e fazer isso há 10 anos atrás, porque a doença e o diagnóstico é recente também. O mapeamento, a gente fez parte do nascimento do mapeamento, né? Em 2003 eu fiz a minha tese de mestrado, fui para a Itália aprender um exame que chamava enema de bário com duplo contraste, para tentar fazer o diagnóstico. A primeira publicação do mapeamento foi em 2007. Então, também é uma coisa que a gente está estudando, né? Então, é fácil de ter a endometriose e essas queixas agora, em 2020, em 2019, depois de 2012, porque já tem o mapeamento. Então, também é um longo período, né? Então, a caminhada para o diagnóstico não foi fácil. Para quem é pesquisador, é estudioso. Eu estudo endometriose há 22 anos. Né? Fiz meu mestrado, meu doutorado, toda a minha parte acadêmica. E agora estou fazendo a minha livre docência na minha trajetória. Mas então é isso, entendeu? É uma coisa difícil, mas nós vamos falar uma coisa muito importante aqui, que eu acho que isso é importante para a gente pontuar. A menstruação é um marco. É um marco. E você precisa relatar isso para o médico. Olha, eu menstruo. Quando eu menstruo, eu tenho mais vontade de fazer xixi. Eu faço xixi e eu sinto dor. Meu intestino funciona e ele fica mais solto ou mais preso. Tem algumas coisas que podem despertar, dar o start, entendeu? Que às vezes, a cistite não é o mais comum, mas se eu pergunto sempre para minha paciente, tá tudo bem. E quando você menstrua, como é que é? E quando eu menstruo, meu intestino solta, eu vou fazer xixi e dói. Eu tenho agulhada no ânus. Então, tem alguma modificação. Eu acho que a gente precisa perguntar isso para o paciente para facilitar a vida dele. O principal é a atenção a você mesma. A mulher precisa estar atenta a ela. É ela que vai falar. É ela que vai falar, olha, doutor, tá tudo bem, o senhor tá falando que é comum, mas piorou, mudou. Não era assim. Eu menstruava, era tudo em ordem. Agora eu menstruo, dói mais, eu não sento, eu manco, isso. É impossível que alguém fique alheio a isso. Aí tem que procurar outro médico. Não dá para ficar
falando tudo isso e ninguém tomar nenhuma providência, né? Então, eu penso que a gente tem algumas coisas que podemos passar de recado para a gente encurtar o tempo no diagnóstico. Essa é a minha obrigação. Eu penso e eu estudo isso há anos, pensando nisso. A minha obrigação é minha obrigação. Como professora, como pesquisadora, como médica, como o que eu escolhi para fazer da minha vida. Então, eu preciso fazer bem feito. Então, é minha obrigação fazer com que isso chegue a mais mulheres. Olha, quando você está menstruada, mudou, doutora. Dói mais, eu tenho as dificuldades que eu já falei, não vou ser repetitiva. E a relação? Como é que era? Tinha prazer? Tinha dor? Na profundidade, na posição. Assim, assado, como é? Como era e como é? Em que período que você modificou? Eu vou te fazer essas perguntas. Você vai voltar aqui daqui uma semana. E aí você vai pensar nisso. Você vai ter uma relação com seu marido. Você vai passar alguns dias convivendo no seu dia a dia e vai voltar aqui e vai me contar tudo isso que eu te perguntei. Menstrua e volta aqui. Menstrua e me conta como é que você faz. Então, isso é fundamental. Só assim, só com a informação, só com o interesse pela vida do outro, é que você vai descobrir o que o outro tem. Agora, a minha obrigação é falar qual é esse interesse. Eu posso falar para você faz seu cabelo aonde? Você faz, meu interesse como é que é a sua menstruação? Como é que ela foi desde o dia que você menstruou a primeira vez? E aí a sua relação sexual? O que é legal? O que é ruim? E depois que você tem relação, você tem uma dor tipo cólica, queima, aperta? Como é logo que você termina? Você tem prazer? Como é isso? E isso não deve ser tabu, nunca, não pode ser. Você tem que dar essa abertura para o seu paciente, porque senão ginecologista não pode ter isso. Ginecologista, essa barreira, ela não pode existir. Ou seja, ouvir muito o corpo, mas ter coragem de confiar em alguém para dizer. Mas o paciente também só vai confiar se você mostrar abertura para ele, né? Porque o paciente, eu sou mulher, eu sou paciente também. Quando eu chego, eu primeiro analiso aquela pessoa. Tem gente que não está nem preocupado com o que você... naquele momento, não é todo mundo que está bem em todos os dias. Às vezes, quem vai te atender também está com algum problema. Então, a gente precisa avaliar isso. Eu penso que para a gente encurtar esse diagnóstico, nós vamos precisar trabalhar a fundo com a informação. Foi perfeito a questão da Anitta, mas não é o mais comum. Foi perfeito, maravilhoso. Mas antes da Anitta, nós já tivemos muitas atrizes, muita gente já falou tudo isso. A gente já teve marcha para endometriose há 15 anos atrás, com toda essa conversa também, entendeu? O que passou de lá para cá que ela balançou mais? Balançou mais porque tem mídia, né? A informação chega mais rápido. Então, a gente precisa aproveitar da informação. Porque ser mais consistente. Mais consistente. Isso aqui é perfeito. Trazê-la é perfeito. É brilhante, porque a gente tem que ouvir. Se todo mundo ouvir mais e falar menos, dá muito mais certo, porque a gente vai entendendo e falando aquilo que é necessário, né? E na consulta é assim. Eu dou aula desde o 3º ano de medicina até o indivíduo ser R6. Ele já formou, fez 3 anos de ginecologia obstetrícia, depois ele faz 2 anos de laparoscopia, R7. Já não sei quanto tempo, desde o 3º ano. Então, eu sempre ensino para eles assim, precisa ouvir o doente, hein? Precisa ouvir o doente, precisa examinar o doente. E o mapeamento, ele chegou na nossa vida não faz tanto tempo, né? Então, tem menos de 20 anos, claro. Mas a gente tem lutado com exames também. A ressonância é o universal. O mapeamento é do médico dependente. Então, o mundo faz ressonância. Então, o médico tem que aprender a ler ressonância. Porque senão o mundo faz a ressonância, você não sabe interpretar a ressonância, fica complicado também. Então, a gente tem um caminho para percorrer, mas isso aqui é fundamental. Esse bate-papo, essa interação, ouvir você, que chega em você. Às vezes, quem me manda? Hoje eu recebo paciente de colega e de próprio paciente, né? São os meus colegas que me encaminham. E as minhas pacientes que me encaminham. Esse é meu grande encaminhamento, né? A mídia não me traz tanto paciente. Também eu não sou tão instagramável, quando se diz assim, Instagram. Você pode surpreender. Mas, o que isso ela é importante. Por isso que a gente precisa fazer a conscientização para o médico. O ginecologista especialista em outra área, que muitas vezes traz para nós o diagnóstico, né?
Então, eu penso que é por aí. Vou deixar vocês falarem um pouquinho. Doutora Stephanie, você é super ativa nas redes sociais. Sou. Né? Aí eu não sou. No final a gente dá o endereço de vocês para quem quiser seguir você. E você trabalha muito com essa questão da comunicação. Sim. Como que é para você, como ginecologista, identificar esse momento de, mesmo conhecendo, mesmo sendo alguém que está empoderada, não só do conhecimento, como da preocupação em ouvir a paciente, mas de falar, agora eu quero uma opinião de um especialista, agora eu quero a opinião de alguém que é um cirurgião, que é um cirurgião. Como é que é esse momento para você, com a sua paciente, esse tipo de encaminhamento? Eu sou muito aberta com as pacientes. Eu acho que o médico tem que saber o limite do que ele pode realmente ajudar aquela mulher e o que ele vai começar a gerar mais dano do que benefício para ela, né? Eu não sou uma médica especialista em endometriose. Eu não faço cirurgia de endometriose, mas eu recebo mulheres para fazer sua rotina com queixas 1000, né, no meu consultório. Então, eu sempre, quando eu inicio a investigação, eu planto a sementinha na cabeça daquela mulher que está tendo sintomas que sugerem endometriose, de que ela pode sim ter uma doença que vai levar a uma necessidade de um tratamento específico, né? E eu sempre sou muito aberta no sentido de, bom, agora vamos perguntar para uma pessoa que só trabalha com isso, que só estuda com isso? Porque eu acho que o pior que eu posso fazer para uma paciente, nesse caso, é não fornecer todas as possibilidades de tratamento e o que tem de padrão ouro, né? O que está lá no melhor possível para ela por uma falta de informação minha. E a gente precisa saber ali dividir, né? Trabalhar em conjunto. A medicina, ela é feita, apesar da gente estar lá no consultório muitas vezes sozinho, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Como uma pequena sociedade ali, porque o que eu sei da especialidade de mastologia, de câncer de mama, eu vou ajudar uma outra pessoa que não tem essa especialidade. Por aí vai, né? E então, eu deixo aberto sempre que eu acho que aquela paciente está precisando de um cuidadinho a mais, de um olhar que aquele tratamento mais básico, um tratamento mais simples, não está surtindo efeito, e aí o que o efeito é realmente dor, né? A gente sempre tem que valorizar essa dor, eu peço ajuda para um especialista, né? E sempre que vai fazer cirurgia, para mim, o especialista de endometriose, ele tá ali de mão dada para trabalhar em conjunto, porque a cirurgia de endometriose demanda um cuidado muito específico, um conhecimento muito apurado, né? E quanto melhor esse médico tá pronto para fazer essa cirurgia, o paciente vai ter mais benefício, né? Não adianta eu ir lá e querer operar uma pessoa. Eu faço muita cirurgia, mas nem por isso eu vou ser expert, né? Em todas elas. Então, por que não pedir ajuda? Se eu comecei a perceber, poxa, o tratamento básico não está dando o resultado que eu gostaria, essa mulher está pensando em engravidar, né? E ela está tendo dificuldade. Eu ia te perguntar sobre isso. A endometriose, ela dificulta Sim. as mulheres a ficarem grávidas. Ela pode gerar essa dificuldade, né? Porque, querendo ou não, por ser uma doença inflamatória, por ser uma doença que promove aderências, que como se fossem cicatrizes, vamos dizer assim, no abdômen, ela pode impactar ali na mobilidade das trompas, né? Na mobilidade do ovário e, com isso, dificultar, né? E muitas vezes, quando essa mulher, ela quer engravidar, ela ou já está encontrando dificuldade para engravidar e ela tem esse diagnóstico, não adianta a gente ficar passando medicamentos que têm como efeito colateral ser contraceptivo, né? Eu não estou ajudando. Então, a cirurgia é muito bem-vinda em muitas situações assim. A gente precisa do especialista aí para falar, bom, agora é a hora de operar ou não, vamos aguardar um pouquinho para um momento mais oportuno, né? O especialista vai ajudar muito o ginecologista de forma geral aí para decidir esse momento. E eu, particularmente, como pessoa que acompanha endometriose, trata endometriose, eu não vejo problema de ter em conjunto uma avaliação da paciente, mesmo que está respondendo bem, de um especialista. Não vejo motivo por que não. Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto para ter o maior benefício para aquela mulher. Helena, você já foi diagnosticada, a doutora Elizabeth falou sobre mapeamento, falou sobre ressonância,
falou um pouco ali de exames como ultrassom com contraste, identificação dos sinais, dos sintomas. E você falou, eu vou operar semana que vem, né? Então, como é que é para você que é uma paciente receber a notícia dizendo, olha, seu tratamento é cirúrgico, nós vamos fazer um tratamento cirúrgico, como é que é esse momento que antecede ser tratada cirurgicamente? Acho que são 2 momentos. O primeiro é que o ambiente, ele tem que ajudar a mulher a se tratar. Não adianta só a mulher falar, putz, tem alguma coisa que não está funcionando, eu vou no médico. Até chegar no momento da cirurgia, eu me ausentei inúmeras vezes do trabalho. Tinham reuniões que estava todo mundo sentado e eu estava em pé. Tinham reuniões que estava todo mundo em pé e eu estava sentado. Então, o ambiente, ele tem que fornecer, de fato, ferramentas para que essa mulher se priorize e se cuide. Mas o segundo ponto é mixed feelings, né? Acho que qualquer pessoa humana, no lugar de uma paciente que vai se operar na semana que vem, que nunca se operou, estaria ansiosa. E aí eu tô ansiosa pelo momento e ansiosa para viver melhor, né? Acho que são esses 2 pontos. Quando eu soube de fato que o meu melhor tratamento seria cirúrgico, eu pensei que seria um livramento. Desde o momento em que eu soube que eu iria operar, é claro que com alguns medos que a gente compartilhou antes e tudo mais, mas desde o momento em que eu soube que eu ia operar, eu tô entendendo que ainda bem que hoje existem profissionais com a melhor informação possível, existem dispositivos médicos da melhor tecnologia possível para que eu volte a ter uma qualidade de vida que eu não conheço. Acho que eu estou vivendo esse momento de pré-ansiedade e algumas dúvidas de pós-operatório também, talvez. Vamos, daqui a pouco, deixa eu fazer essa pergunta. Então, Elizabeth, Expectativas, né? O que é a cirurgia? Então, a própria Anitta, que nós citamos aqui, se eu não estou enganado, fez tratamento cirúrgico, né? Sim. Então, de que forma o tratamento cirúrgico ajuda no controle da doença? Você falou, é uma doença inflamatória, crônica, né? Então, de que forma a cirurgia participa desse cuidado? Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, você falou uma coisa que eu chamei a atenção. Tem endometriose silenciosa. Então, tem gente que pula, dança, faz atividade, não sente nada. E tem endometriose no intestino, na vagina, na bexiga. Então, tem gente que não tem dor. Tem gente que não tem nenhuma dor. Então, muitas pacientes também são diagnosticadas por... eu sempre falo, vamos colocar um dispositivo intrauterino, um DIU medicado. Ele pode ficar 5 anos. Agora eu fiquei 5 anos, agora eu vou trocar e colocar outro, mais 5. Precisa fazer um exame no meio disso. Porque são 10 anos que você vai deixar o paciente sob um efeito hormonal. Que exame? Quando você coloca aqui exame, uma ressonância. Uma ressonância. Aí sim a ressonância magnética pélvica, ela vai ajudar bastante. Eu gosto sempre, é claro, você examina o paciente, ouve a história do paciente. E aí, assim, vamos partir para a segunda leva do nosso DIU, que vai ficar mais 5 anos. Por que eu tô falando isso? Porque o hormônio, ele mascara um pouquinho a endometriose. Então, aquele médico que não entende da endometriose, fala, tá tudo bem aqui, achei uma coisinha, vou dar para você um remédio X. Ele dá. O que ele tá fazendo com essa paciente? Atrapalhando um pouquinho, porque ele não fez o diagnóstico completo. Ele tá atrapalhando a vida dela. Ele não completou o diagnóstico. Ele entra com uma medicação, fala para ela, você fica aí, usa 2 anos esse remédio. 2 anos de atraso. 2 anos de atraso na vida dela. Então, encaminha para quem sabe. Porque o que vai acontecer? Só para uma opinião, ninguém vai ficar com o seu doente. Você vai lá, vai introduzir uma medicação sem saber o que essa medicação vai fazer. É complexo, porque o que você faz com o paciente? Você tira ele de uma para uma pior. Porque você posterga, né? Então, isso é fundamental. Às vezes, tem gente que é assintomático, entendeu? Por isso que pula, que dança, que brinca e não sente nada. E é pontual. Tem a dor na cólica, dor na relação, e aí é isso, e vai levando a vida, né? Em relação... Embora seja uma doença benigna, com malefícios, né? Todos que nós estamos falando. Eu posso fazer a mesma comparação com o câncer, de que quanto mais cedo eu faço o diagnóstico, eu trato, mais simples é de tratar, menos ela avança, menos ela infiltra, menos... Essa relação ela é válida. Essa relação ela é válida e assim, benigna, calma aí, porque tem uma endometriose, um endometrioma, né, no ovário, porque endometrioma não é só no ovário, tem na cicatriz, tem em vários locais,
Mas tem dois tipos, né? O carcinoma de células claras e o carcinoma endometrioide, que são carcinomas, né? E estão no ovário. E são derivados por conta da endometriose. Então, ela é sim benigna, mas temos essa ressalva do ovário, que acontece raramente, 0,7% a 1%, mas 1% para mim é 100%, eu só tenho essa vida. Então, o 1%, essa coisa de 1% para mim não vale. Porque 1% me pegou, acabou. Então, não tem essa. Ela é progressiva, infiltrativa, então por isso que não pode deixar mascarado. Ah, vou passar remedinho tal para você e você fica aí, depois a gente leva. Não, não faça isso. Encaminhe para quem sabe, para que isso? Para que isso? Né? Isso é que a gente pergunta, por que ficar com você se você não faz isso? Né? Porque você está atrapalhando essa mulher. Quando que opera? Quando ela é profunda. E quando ela é profunda, tem uma classificação. Corneli, em 1990, fez uma classificação superficial, intermediária e profunda. Superficial, a doença pegou menos de 0,5 centímetro daquele lugar que ela está. E profunda, a doença pegou mais de 0,5 centímetro daquele lugar que ela está. Então, eu tenho uma doença profunda, sintomática, um nódulo de 1,2 aqui, um nódulo de 1,3 ali. Eu já falo para o meu paciente, essa doença é tratamento cirúrgico. Ele está pronto para operar? Não. Então, não podemos operar. Você está pronta para operar? Sim, vai operar semana que vem. Então, tem uma preparação, né? Então, essa doença é o tratamento cirúrgico. Nós vamos fazer aí uma trajetória, os prós, os contras, aonde essa doença está, qual é a via, qual é o melhor, né, tratamento que nós vamos fazer, a melhor abordagem, né? A via laparoscópica, ela já é consagrada cientificamente, mas a robótica assistida por laparoscopia também traz resultados. A via aberta que não é indicada. O padrão ouro é a cirurgia minimamente invasiva, né? Feita em mãos experientes. Por quê? Porque se eu faço uma boa cirurgia, seguindo a anatomia com uma técnica apurada, eu tenho 85% de cura. E aí, seu médico vai falar para você, perfeito, foi isso, tiramos tudo, tá tudo perfeito. Agora eu vou te dar um remedinho para complementar e eu sair do 85% e ir para 90% de cura. E aí você vai usar 3 meses só, não é uma vida. E ele vai te mapear. E aí você usa aquilo e você tem 85%, 90% de cura, né? Endometriose tem cura? Aí vamos lá, calma. Se ela é superficial, eu posso usar até um tratamento medicamentoso. E aí não precisa de cirurgia. E aí não precisa de cirurgia, né? Ontem eu operei uma paciente que é jovem, 28 ou 30 anos, não me lembro. A irmã dela é psiquiatra e ela veio comigo, é de outro estado, e estava usando vários hormônios completamente equivocados, né? E não tinha uma doença tão exuberante ao mapeamento. Mas para ela era exuberante, mudou a vida dela há 10 anos. Se o exame mostra que não é tão exuberante, mas a vida do doente é transformada, tudo é exuberante. É ali que você tem que atuar, porque é a qualidade de vida que importa. Não tem ninguém que possa gerar um filho, ter um filho, criar uma família, constituir uma família, se não tem qualidade de vida. Então, não existe essa conversa primeira, né? A conversa inicial, ela tem que ser como que você está. Eu não sento, eu levanto, eu isso, eu aquilo. Então, nós precisamos resolver você. Ah, mas só tem endometriose aqui no ligamento uterosacro, retrocervical, 1 centímetro aqui, 1,5 ali, é pouco. Como é pouco, não é você que tem a doença. Então, é o contexto que vai fazer operar. Fantástico. Quanto mais cedo você pega uma doença profunda, nodular, e faz um tratamento correto, um complemento pós-cirúrgico correto, você está resolvendo o problema dessa paciente. Em todos os sentidos. Eu não vou te deixar morrer sem a chance de fazer a pergunta do pós-operatório. Não, vou falar. Então, por favor, não me privem de saber o pós-operatório ao vivo. Pode fazer a pergunta. Eu queria saber, acho que a minha maior dúvida, eu passei por toda a jornada, né? Então, todas as minhas dúvidas, step by step, eu fui tirando. Mas hoje a minha angústia é saber, e depois? Como vai ser a minha recuperação? É uma recuperação tranquila? É uma recuperação não tão tranquila? Então, falei antes de começar que a minha dúvida de hoje, a minha pergunta de hoje era o que eu posso esperar depois da cirurgia? Acho que é minha pergunta para vocês.
Maravilha, muito bom. Primeiro, a gente precisa saber do seu diagnóstico, né? Que nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, tá? Eu vou exemplificar com outras pessoas. Mas, por exemplo, se você tiver uma endometriose de bexiga, por exemplo, o seu médico vai abrir a sua bexiga, vai suturar a bexiga, você vai ficar sondada por 7 a 10 dias, vai embora para sua casinha com uma sondinha, a gente pede um coletor de perna, que fica bem discreto, você se coloca uma roupinha, vai para casa com essa sonda, com um antibiótico, e depois de 10 dias ele vai tirar a sua sonda. Não tenho na bexiga, não vou abrir a bexiga e tá tudo bem. Intestino. É no intestino, então aí nós vamos fazer um preparo intestinal importante, vai internar, vai fazer essa cirurgia, vai remover toda a doença do intestino, e aí o seu pós-operatório vai ser baseado na dieta, vai ter uma dieta evolutiva ao longo de 3 semanas, 4 semanas, no máximo no total de um mês você já volta a comer normal. E aí você vai evoluir com aquela dieta tranquila. Não pega intestino, não pega bexiga, tá tudo bem. Então vai ser tranquilo. Ele é um excelente médico, vai Então tá seguir. tudo certo, eu Então trabalho tá semana tudo que vem. bem. Não, aí vamos lá. Aí a gente sempre recomenda 15 dias, né? 15 dias para você, fica aquela a distensão abdominal, tudo aquilo, mas dá para você trabalhar online. Sempre a recomendação de não usar uma roupa muito apertada, não comer muito alimento flatulento, tomar cuidado para não deixar a distensão te incomodar bastante. Mas eu sempre recomendo 15 dias dirigindo pouco ou sem dirigir, principalmente. 30, 40 dias, a depender do ato cirúrgico de atividade física e da atividade física que você faz. Muitas vezes 40 dias, né? E relação sexual. Abriu a vagina, não abriu a vagina? Se abriu a vagina, vai demorar um pouco mais para ter relação. Se não abriu a vagina, vai ter relação depois de uns 30 dias, né? Então você vai estar top. Daqui a 15 dias você está aqui de novo, podemos fazer outro podcast. Com absoluto. A videocast. Vai ser do pós-operatório, não vai ser É pré. isso Vai aí. ser Isso, mostrando que eu tô ótimo. Perfeito. É isso aí. Vai ser excelente. E aí você vai tomar um medicamento complementar, provavelmente, eu não sei qual é a linha do seu médico, mas seria muito legal. A gente ganha aí um gapzinho e também a gente tem um upgrade de 85% para 90% por aí de cura, né? E se você não tiver desejo reprodutivo por hora, precisa ter uma conduta expectante e vigilante. Eu costumo acompanhar minhas pacientes próximo, bem pertinho de mim, por 5 anos. Ela tem outro colega, ela vai, ela vive a vida dela, ela passa na doutora, ela vem, mas ela vem uma vez por ano para fazer um toque vaginal, um mapeamento, vejo, libero ela, volta, vai embora. Comigo ela volta aqui no próximo ano e faz, e eu acompanho por 5 anos. Engravidou, não engravidou, ao longo de 10, 12 anos, a paciente acaba voltando com alguma coisinha. As minhas, eu opero, nunca reopero, quase não tenho uma paciente que voltou depois de 3 anos que operou. 10, 12, só se ela tem endometrioma, porque a endometriose é uma doença hormônio dependente, quem produz é o ovário, né, que produz hormônio. Então, o endometrioma, a recidiva, ela é de 30% e não de 15%, né? Tem que ter cuidado a isso. O endometrioma, principalmente bilateral, o endometrioma ovariano, a recidiva é um pouco maior. Essa paciente pode voltar antes, mas os meus pacientes, depois de 10, 12 anos, eles falam, doutora, a minha jornada foi assim, eu engravidei uma vez, aí depois não consegui, fiz um tratamento para engravidar e agora voltou um pouquinho de endometriose. Então, eu reopero o paciente depois de uns 10, 12, quando acontece. Olha só, hein? Então, você vai ficar livre rapidinho. Vai ficar livre, bem Vai. sorridente. Mais, né? Mais, Linda já, mais, sorridente. mais, Já tá mais feliz e mais sorridente. Nós estamos chegando no final da nossa conversa, mas eu queria então pedir um conselho para vocês, uma orientação, né? Começando por você, doutora Stephanie. Eu sou pai, marido, líder de uma organização que tem mulheres maravilhosas em todas as suas instâncias, e eu entendo que essa rede de apoio, você falou de acompanhamento, você citou de informação, ou seja, a rede de apoio, ela é fundamental. Então eu, sem dúvida, tenho uma responsabilidade imensa como rede de apoio, Mesmo. seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional. O que vocês gostariam de dividir como sugestão daquilo que eu tenho que ter na minha cabeça nessa posição para ser mais eficiente nessa rede de apoio? Certo. Eu acho que, primeiro de tudo, é ouvir. Você tá com os ouvidos abertos para essas queixas, né? E não normalizar
e nem minimizar, né? Ninguém deve fazer isso. Algum sintoma, algum desconforto que é característico ali de um período específico da mulher, né? Que o homem não tem, não conhece, mas quem convive consegue e se abre a isso, né? Consegue receber aí as nuances desses períodos. E não só durante a menstruação, mas a mulher, durante o mês inteiro, ela é cíclica, né? Uma mulher que não usa nenhum método hormonal, contraceptivo que vá bloquear esse ciclo, ela vai ciclar, ela vai ter momentos em que ela vai estar mais disposta, mais animada, momentos um pouco mais introspectiva, querendo ficar quietinha. Respeitar isso, né? Esses momentos da mulher. Não normalizar e nunca falar que é mimimi. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Como médico, como médica, a gente estava conversando aqui, você comentou também que a gente precisa ouvir, né, as pacientes, as mulheres. Me lembrou um pouco que uma estatística que fala que o médico demora cerca de 20 segundos para interromper a primeira vez a paciente, né? Ou seja, é muito pouco tempo. A gente tem que... 20 segundos. 20 segundos. No consultório, é basicamente a pessoa chegar, boa tarde, você já está interrompendo ela, né? Isso inibe a pessoa, né? A gente interromper a pessoa, a gente não deixar ela falar, não deixar ela se abrir, é ruim. Então, não só como médica principalmente, mas como uma pessoa que está lidando com mulheres, estar aberto a ouvir. Eu acho que esse é o grande ponto ali de apoio, lá, trazer informação, deixar, né, essas mulheres receberem informação, seja pela Anitta, seja pelo Instagram, pelo TikTok, enfim, né, por todas as mídias, pelo MedTech Talks, que eu acho que isso aqui é importante, né, a gente falar sobre isso, a gente normalizar falar sobre isso, acolher a mulher que tem dor, né, não minimizar essa sensação que às vezes é tão triste a mulher se sentir com dor, né, sentir que tá limitando a vida dela, querer uma qualidade de vida melhor, a pessoa fica triste, né? Isso não tem como não ser assim. Então, acolher essa pessoa, né? Acolher essa mulher, seja na empresa, entender, poxa, você não tá bem hoje, então o que a gente pode fazer para te ajudar, né? O ambiente ser acolhedor faz 100% da diferença aí para essas mulheres que estão precisando desse apoio, né? E até no momento ali de decidir fazer a cirurgia, falar, não, estamos aqui, como que vai ser? Cuidado, né? Que você vai ter que ter uma ajuda aí nesse comecinho, sem dúvidas, né? E tá aberto a essas possibilidades. Eu acho que esse é o grande... Que os homens podem nos ajudar e que as mulheres podem ajudar outras mulheres. Porque eu acho que todo mundo pode aí agir nessa empreitada, nessa caminhada aí da endometriose, que muitas vezes não é fácil. Muito obrigado. E seu Instagram, para quem quiser te acompanhar? O meu Instagram é doutora.dra.stephanie.mariano. Daí é de todos os assuntos lá, não é só de mastologia, nem só de endometriose, mas de todos os assuntos para ter o canal aberto para tirarem dúvidas também. Às vezes bate aquela vergonha, né? De falar com o médico, pelo menos na internet a gente tem essa possibilidade. Helena, qual a sua sugestão, sua recomendação? A minha recomendação é ao contrário, né? Acho que a escuta, sim, mas que a minha recomendação vai ser para as outras mulheres, que elas falem sobre elas. Eu acho que só tem gente para escutar quando a mulher está apta para falar por ela. E a gente não é ensinada a falar pela gente e do nosso corpo. A gente é ensinada a muitas outras coisas. Infelizmente, isso a gente não aprende desde pequena. Então, a minha recomendação é para as meninas, para as mulheres, enfim, qualquer idade, que se sentem privadas, limitadas ou desconfortáveis, que tragam o seu desconforto da forma mais breve possível, porque também vai abreviar ali o conforto voltando na saída. Muito bem, tenho certeza que vai dar tudo certo com a tua Tá? Não, aqui eu já tô tranquila. Também tem, além da sua recomendação, eu sei que tem o site da Sociedade Brasileira de Endometriose. Se você também quiser deixar algum outro contato, é bem-vindo para que as pessoas te acompanhem. Tá bom. Eu vou responder a sua pergunta rapidamente, eu vou dividir ela em 3 bem rápido. Você, como marido, tem muito para ajudar a sua mulher. Porque eu não posso falar você igual aqui para sua filha e para sua mulher. E aí é bom para todos os homens. Você, como marido, você pode observá-la na relação. Você pode observar na viagem. Você pode observar quando ela está menstruada, quando ela está ovulando. É o olhar. É o olhar. É o seu olhar para ela.
Precisa disso. O esmalte que ela pintou, por que que ela não pintou? Por que que ela não fez? Porque ela não fez porque ela não tá legal naquele dia. E ela não tá legal por algum motivo. Então, o seu olhar para ela tem que ser diferente. Para suas filhas, por que que essa menina tá com dor o mês inteiro? Mas ela tá menstruada de novo. De novo. Mas por quê? Não precisa ser ginecologista. Ela tá com dor de novo. Mas então, que dia que você menstruou? Tal. Ah, então ela tá ovulando. E é normal? Tem que levar no ginecologista. E aqui, elas são mulheres. Mulher é hormônio dependente, né? Então, o humor é lábil. Mas durante o período menstrual, elas mudam um pouco, né? Então, eu penso assim, quando chegar em você essa demanda, é o olhar também, né? Olha, eu prefiro que você vá cuidar disso. E depois, você quer tirar um dia, vai fazer um exame, alguém pode te indicar uma pessoa. Esse olhar de preocupação para ela vai fazer toda a diferença na vida dela, pode ter certeza. Toda a diferença. E na sua também. Porque a gente não está aqui por acaso, não. Não. A gente tem. Não. Olha, quem não nasceu para servir não serve para viver. Ou você faz alguma coisa, ou então para que você está fazendo aqui? Não faz sentido. A outra, isso é você, né? Agora, para elas, é assim: olha, isso é fundamental. Mudou, então tá errado. Se tem cólica menstrual, sempre teve, e tá tudo bem, eu acordo, eu tomo banho, eu corro, eu levo a menina pra escola, dali eu entro na cirurgia 7 horas, aí eu fiz, eu tomei, aconteceu, tudo aconteceu, e eu também tô menstruada, tá tudo bem. Agora mudou tudo, nossa, eu não consigo mais fazer isso assim, né? Então, é o seu olhar para você, né? Fundamental. Acho que esse é o maior recado. Se a relação era legal e mudou, se a posição que você fazia você não faz mais, se a menstruação fazia, então tem alguma coisa de errado. Fica de olho, é você com você, é mulher com ela mesmo. Esse é o fato. E para o médico, a minha consulta, eu costumo dividir assim, por isso que tem que ser especialista. Tenho nódulo na mama, eu tenho 3 para indicar. Eu não vou nem, eu examino todo, primeira vez, examino tudo e encaminho todo mundo. Ah, tem que cauterizar, não sei o quê. Vai, a minha amiga, tem um monte de gente que sabe muito fazer isso. Isso é hombridade, você está ajudando o paciente. Então, eu divido assim, em 1 hora. 40 minutos é a nossa anamnese. Ela fala, e o meu computador marca a hora. E eu sou metódica. 10 minutos eu deixo ela falar sozinha, ela. Aí o marido vai interromper, espera um pouquinho. A mãe vai interromper, espera só um pouquinho. Eu dou 10 minutos para ela, ela fala. Fala. O senhor queria falar o quê mesmo? E a senhora, o que a senhora ia falar? Tem 4 cadeiras na minha sala. 3 aqui e 1 lá. Porque vai muita gente. Então, tá bom. Agora eu vou falar para você. Aí eu falo mais 10, explico, falo. Nós demoramos ali 40 minutos, porque a dor pélvica crônica, a endometriose, ela já chega com muito exame e muita história. 40 minutos. Aí eu tenho mais 20 para acabar em 1 hora a consulta. Aí entre eu examinar e o pós, eu gasto os meus 20 minutos. Então eu penso que ela não foi para eu falar, ela foi para eu ouvir. Se ela quisesse que eu falasse, ela fazia um call comigo, ela fazia um Zoom comigo. Ela entrava na internet e fazia um tico-tico no fubá comigo, mas ela quer falar para mim. Então eu tenho que ouvir, porque senão eu tô fazendo o quê ali? Fantástico. Obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Espero que essas informações aqui possam contribuir com muitas pessoas, né? Isso. Porque você comentou que ela pode sim ser uma doença silenciada, uma doença silenciosa, mas que ela jamais seja silenciada. Isso. E a SB é SB endometriose. SB endometriose. Isso. Ótimo. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Prazer ter esse bate-papo com vocês. E para os nossos ouvintes, compartilhem esse videocast ou esse podcast para que outras pessoas, mulheres, pais, mães, filhos, líderes, possam conhecer mais sobre a endometriose e que a gente possa, obviamente, ajudar mais pessoas. Muito obrigado.